Que satisfação ter você aqui em nosso canal e eu tenho duas coisas para lhe pedir. A primeira é que você se inscreva no nosso canal e a segunda coisa é que você ative o sininho para que você possa receber as próximas pregações que serão adicionadas aqui, nesse mesmo canal. Gente, gere expectativa no seu coração, porque a partir de agora você vai escutar e receber uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu. Que Deus te abençoe. Mas vamos lá, gente. Eu quero ler só um versículo com vocês. E aí depois a gente já começa a conversar e pedir a Deus que fale ao seu coração para que a gente possa terminar aqui louvando o Senhor e colocando nosso coração diante dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É o único texto que a gente vai ler agora, certo? Só um versículo, vai aparecer aqui. Você vai poder acompanhar, eu vou ler na versão NVI. E a partir desse versículo a gente vai construir algo essa noite. Então se liga só aí, no que o texto diz. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vamos ler de novo? Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vamos orar? Pai, fala conosco. Fala conosco, Jesus. Fala. Esse culto está tão alegre. A gente sonhou com essa quarta-feira com alegria. E, ó Deus, em nome de Jesus, se não foi algo da minha mente, mas que se foi algo, ó Deus, do teu coração para o meu, de projetar essa quarta-feira, uma quarta-feira mais feliz, mais animada, com louvores mais animados. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor testifique nos corações que estão aqui. Talvez alguém chegou aqui, talvez triste. E hoje o Senhor quer nos reanimar. Hoje o Senhor quer, ó Deus, tratar o nosso coração, tirar do nosso coração, ó Deus, toda tristeza, crendo que o Senhor tem algo lindo a realizar e a fazer. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu povo querido, esse texto é um texto que faz parte de uma compilação do livro de Apocalipse, em que o próprio Jesus Cristo, conversando com João, o discípulo, ele orienta João a escrever 7 cartas dentro do próprio livro. São 7 cartas endereçadas a 7 igrejas, que é o que a gente chama das igrejas do Apocalipse, as igrejas que ficavam situadas na Ásia Menor. E o apóstolo, ele escreve tudo o que se é direcionado, tudo, a todas elas, o que Jesus mandou, ele escreveu. Cada igreja, ela recebeu uma carta com as suas particularidades. Algumas receberam elogios da parte de Deus. Outras receberam grandes puxões de orelhas da parte de Deus. Puxões sérios, sabe? E Deus foi tratando cada uma por meio da revelação do livro de Apocalipse. E aí nós estamos nessa aqui. Eu não vou falar da carta em si, mas eu quero usar esse versículo para que nos dê ponte para outros textos, para que a gente possa construir algo junto. É bem claro que o texto ele fala de portas que Deus pode abrir. Uma porta que Deus abre na vida de alguém, ninguém pode fechar ninguém, irmãos. A gente pode até pensar, passar pela nossa cabeça, em virtude de uma provação, de uma tribulação, que uma porta se fechou. A gente pode até pensar isso. Mas quando você lê um texto como esse, que diz assim, o próprio Jesus dizendo a João, a respeito daquela igreja, a porta que eu abri para vocês não pode ser fechada. E o bom, e é onde entra a minha vida e a sua, e eu espero que entre mesmo, que esse restante de texto, essas afirmações, elas possam ser de fato quem nós somos. Porque eu amo quando a palavra diz isso, da porta que é aberta, a gente fica feliz.
em saber que nós servimos a um Deus que abre portas aonde não existem portas. Mas eu amo também esse texto porque o texto fala da minha vida e fala da sua. Quando o próprio Jesus Cristo diz assim, eu sei que você tem pouca força. Parece que está falando da gente. Eu sei até onde vocês podem ir. Eu sei o seu limite. Eu lhe conheço. Eu sei das suas capacidades, mas eu sei também das suas fragilidades. É como se Jesus estivesse dizendo isso para aquela igreja. E se está na Bíblia e foi preservado até hoje, esse texto alcança a nossa vida também. Eu sei quem você é, eu sei que você tem pouca força. Mas não para por aí, porque o texto continua da seguinte forma, mas aí eu espero que você também faça parte desse grupo de pessoas, mas você guardou a minha palavra. E além de guardar a minha palavra, você nunca negou o meu nome. Então eu espero que esse grupo de pessoas esteja aqui hoje. E se não está, que você possa fazer parte desse grupo. Não um grupo de super-heróis, porque se fosse um grupo de super-heróis, o versículo não dizia que a gente tinha pouca força. Deus sabe que a gente tem pouca força, mas que você faça parte desse grupo, sabendo quem você é em Deus, mas cumprindo também o seu papel. Sabe de quê? De guardar a palavra e de não negar o nome dele. Mas eu creio muito que essas pessoas que vivem essa realidade experimentam na vida o que é ter uma porta aberta. Quando a gente fala de portas que se abrem, irmãos, para a gente caminhar já para o que vai valer hoje, nós podemos perceber que de fato Deus abre portas, mas, contudo, todavia, às vezes, existem portas que somos nós que abrimos. Foi Deus que abriu. Quem abriu foi eu. Quem abriu foi você. Por meio de tudo que você tem. Por meio de quem você é. Às vezes você tem dinheiro, então você abre uma porta. Às vezes você tem influência, aí você abre outra. Então nós também podemos abrir portas. E aí vem uma terceira pessoa que pode abrir portas também para pessoas. Quem? O diabo, ele pode abrir porta também. Então a gente precisa ficar bem sensível para saber se o que tem chegado na nossa vida são portas que foram abertas por Deus, são portas que foram abertas por nós, ou se foram portas que foram abertas pelo diabo. E pastor, como é que eu sei identificar isso, irmão? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica ao coração dos filhos de Deus a despeito daquilo que Deus fala. Então, quando Deus abre uma porta na sua vida, em oração, em jejum, em comunhão com Deus, Deus vai trazer paz ao seu coração. Que essa porta foi Ele que abriu, que esse curso foi Ele que abriu, que essa profissão foi Ele que deu, que esse relacionamento não é coisa da sua cabeça, foi Deus que trouxe essa pessoa para colocar do seu lado. Tudo isso Deus confirma. Agora, quando é sua porta, aí não. A confirmação vem de você. Quando é do diabo, aí o diabo cega. E cega cegando. E a gente fica confuso, achando que aquela porta vem de Deus, mas não vem de Deus. Toda porta que é aberta a fim de afastar você da comunhão de Deus, eu não posso, irmão. E eu não tenho a possibilidade de enxergar na Bíblia uma defesa que possa dizer assim, não, essa porta é de Deus. Eu não tenho como entender alguém que está, como por exemplo, bem, servindo ao Senhor, como a gente acabou de declarar sobre a nossa família, alguém que está servindo ao Senhor, entende? Alguém que está em paz com sua família, em comunhão com a esposa, com o filho, está tudo bem, e aí de repente aparece uma porta nova, que vai tirar ele do serviço ao Senhor, que vai causar uma bagunça dentro da família dele, e ele dizer que essa porta foi de Deus. Irmãos, eu não tenho como. Eu acho que a gente não vai encontrar embasamento bíblico para querer justificar um negócio desse. Que Deus de confusão é esse? De estar tudo bem, Deus abrir uma porta para bagunçar toda a sua vida, para desestruturar algo que é tão valioso como, por exemplo, uma família.
ou um ministério, ou o seu serviço ao Senhor. Então a gente precisa ficar muito atento, porque portas se abrem. Mas tem portas que Deus abre, tem portas que eu abro, tem portas que o diabo abre. Como, por exemplo, se eu sou alguém que tem muito dinheiro, irmãos, é fácil abrir porta quem tem dinheiro, porque você chega e compra. Eita, Deus abriu uma porta para mim, pastor, para quê? Para mim comprar um carro. Não, irmão, se você tem dinheiro, não foi Deus que abriu, não, você foi lá e comprou. Precisa espiritualizar tudo, não. Não tem necessidade. Como, por exemplo, um jovem, de repente você está apaixonadão por um rapaz, cegou, entende? Já deixou de ver que o cabo é feio e tudo, mas cegou, né? E aí você chega assim, meu Deus, foi Deus que me deu ele, pastor, foi uma porta. Foi não, filhona, foi você que quis. Não tem nada a ver não precisa espiritualizar não. A gente começa a confundir as coisas, achar que é de Deus e não é e tal, não é. Então existem portas que nós abrimos. E uma coisa é certa, irmãos, uma porta que você abre, Deus respeita, mas Ele não se responsabiliza, é por sua conta. Você que abriu, é por sua conta. Uma empresa que é aberta sem a bênção de Deus é uma porta que você abriu. Deus não se responsabiliza, Ele respeita a sua decisão. Você tem livre-arbítrio para fazer. Agora, você não pode colocar na conta de Deus se um dia ela fechar. Da mesma forma, um relacionamento que começa e não termina bem. Deus respeita a sua decisão. Mas lembre-se, não acredite na conta dele no dia que as coisas não derem certo. Sabe por quê? Porque foi uma decisão sua começar. Existem portas que são abertas por Deus. Existem portas que são abertas por mim. Existem portas que são abertas pelo diabo. A gente precisa ficar bem atento a isso. E aí, para refletir sobre essas coisas, eu tenho 3, como sempre, apenas 3 coisas para compartilhar com vocês e a gente orar. 10 minutos, 3 minutos para cada uma delas. Hoje eu não vou dar cabimento de ninguém falar de mim. Ninguém vai. Nem quem está ali daquele lado. Ninguém vai falar de mim, ninguém. Irmãos, primeira coisa, vamos lá. Os meninos da projeção vão me ajudar. Não existe porta fechada que o Senhor não possa abrir. Nunca limite o poder de Deus. Nunca limite. A gente falou dos 3 tipos de pessoas que podem abrir portas: Deus, eu e o diabo. Deus, você e o diabo. Mas quando Deus ele decide abrir uma porta, irmão, em nome de Jesus, tem muito crente que fica cego no meio de tribulação e de provação. Tem muito crente que às vezes quando a porta se fecha, quando uma muralha se ergue, quando um muro aparece em sua frente, quando a notícia difícil chega, quando a doença chega, quando a luta chega, quando o desânimo bate, quando a falta de emprego bate na porta do nosso coração, entende? Quando um filho talvez dá um trabalho, uma dor de cabeça, quando a empresa não vai bem, irmão, em nome de Jesus, tem gente que tira os olhos do poder de Deus e concentra nessas coisas. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a limitar o poder de Deus. É como se Deus não pudesse fazer mais. É como se o Deus que fez no passado, Ele não pudesse mais fazer hoje. Irmão, em nome de Jesus, Deus pode abrir portas no momento que Ele quiser. Se Deus quiser abrir uma porta sobre a sua vida hoje, Ele abre, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está falando com você. Acorde, não durma agora não. Não é deixa para dormir depois. Deus abre, irmão. Uma porta que Ele quiser abrir sobre a sua vida, Ele abre. Não existe impossibilidades sobre quem Deus é. Deus, Ele é. Deus, Ele faz. Deus, Ele continua tendo todo o poder. Então, não limite o poder de Deus por conta de uma provação que você está passando. Não deixe de acreditar em Deus por conta de uma luta que você está vivendo, por conta de uma dor, por conta de uma frustração, de uma mágoa. Em nome de Jesus, não limite a ação poderosa de Deus. Isso se chama falta de fé.
Então não limite. Um versículo bom para você levar com você para casa, para você encher seu coração de alegria, para você anotar para nos dias ruins você se lembrar. Isaías capítulo 43, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eita, irmão, dê um glória a Deus, pelo amor de Deus. Como é que você lê um texto desse e fica assim, irmão? Deus está dizendo que quando Ele quer agir, não tem ninguém. A Bíblia ela é enfática, não tem ninguém que possa impedir. Um homem não pode impedir, o inferno não pode impedir, você mesmo não pode impedir, se Deus quiser agir. É por isso que você não pode limitar a ação de Deus por conta de uma aprovação, independentemente do tamanho. Aqui não é desprezar sua dor, sua luta, sua angústia, sabe? O que você tem enfrentado, mas o que você e eu enfrentamos não pode ser um agente limitador de quem Deus é. Eu não posso olhar como, por exemplo, para uma filha minha e dizer assim, não, nem eu acredito mais que Deus pode fazer. Eu não posso limitar a ação de Deus. Aquele casal, eu não acredito mais que tenha jeito. Deus não pode mais restaurar a vida daquele casal. Deus não pode restaurar mais a vida daquele jovem. Aquela menina, pronto, aquela deixa aí mesmo, porque não tem mais jeito, irmão. Eu não posso limitar a ação de Deus. Se esse Deus que quando quer agir ninguém pode impedir, pegou a minha vida e resolveu um bocado de B.O. meu, gente, eu e você, nós somos difíceis. A gente dá uma dorzinha de cabeça a Deus, vamos ser verdadeiros. A gente dá. Deus não toma dor flash, que Ele é Deus. Mas que a gente dá uma dorzinha de cabeça a Ele dá, vamos ser verdadeiros. Então, se comigo e com você Deus tem estendido a mão e tem agido, Ele pode fazer isso na vida de várias e várias outras pessoas. Eu não posso limitar a ação de Deus, meu Deus. Eu não vou cumprir o horário. Segunda coisa, gente, não mantenha os olhos nas impossibilidades. Deus já pode ter aberto portas que você ainda não percebeu. Meu Jesus do céu, entendeu ou quer que Deus desenhe? Deus está falando com gente aqui. Deus está falando com gente que está murmurando, gente que está reclamando, que Deus se esqueceu de mim, que Deus não me ama, que Deus abençoa todo mundo e não me abençoa, que parece que eu estou nessa terra só para sofrer, e não sei o que e tal. Cuidado, a gente mete os olhos em portas que não estão abertas, a gente mete os olhos em muralhas, a gente mete os olhos em muros que são erguidos na nossa vida, em dificuldades e lutas, e a gente fica tão ali, focado nessas coisas, que a gente não percebe as portas que Deus está abrindo ao nosso lado. Irmão, em nome de Jesus, eu espero que você não tenha passado por isso, mas tem muito crente que perdeu bênção, porque não foi capaz de ter sensibilidade e perceber que Deus abriu uma porta do lado dele e decidiu permanecer com a mesma vida de murmuração, de reclamação, sabe, de angústia, e ainda questionando se Deus isso, se Deus aquilo, que isso. Não, irmão, não. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no Salmo 121, versículo 1 e 2. Esse é daqueles que a gente, guarda no coração. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, irmão, em nome de Jesus. Ei, irmão, em nome de Jesus, tira os olhos um pouquinho. Ei, tira os olhos um pouquinho, irmão, da dor. Ai, pastor, mas porque meu marido é assim. Tira os olhos um pouquinho, olhe para Jesus. Tem porta sendo aberta do seu lado. Pastor, não sei mais o que fazer com os meus filhos.
tire um pouquinho os olhos e olhe para Deus. Tem porta sendo aberta. Deus vai colocar pessoas ao seu lado como portas que serão abertas, sabe? Deus já está providenciando tudo que você precisa. Agora, irmão, em nome de Jesus, é um pedido do seu pastor, irmão. Não foque, irmão, naquilo que não vai lhe levar a lugar nenhum. E abra os seus olhos para você conseguir contemplar portas que Deus está abrindo aqui, ó. Aqui do seu lado, e você está deixando passar. Às vezes são portas ministeriais, são portas profissionais, entende? Portas. Como, por exemplo, irmão, talvez pessoas aqui já viveram histórias como essa. De repente você conhece uma pessoa, talvez gente aqui conheça, ou tem histórias assim, de você conhecer alguém que não era nada, com todo o respeito do mundo, irmão, todo o respeito do mundo. É porque não está vindo outra palavra agora. Mas uma pessoa simples, e dali você foi lá, abençoou a vida dela, aí depois de um tempo, você mesmo entrou em crise, você passou por uma tribulação, por uma luta, uma provação, aquele deserto que você nem imaginava que iria passar, aí Deus vai e abre uma porta, quem é que entra na sua vida de novo? Essa pessoa, que lá atrás era bem simplesinha, não tinha condição de ajudar ninguém. Aí ela vai lá, estende a mão, indica você para um trabalho, irmão. Daqui a pouco você chega na empresa para entregar seu currículo, o pessoal já recebe você de outra forma, sabe por quê? Porque Deus abriu uma porta. Isso é tão sério, irmão. Mas não, a gente fica focado dentro de uma caixinha, escondido, sem perceber as portas que Deus está abrindo sobre a nossa vida. Então, em nome de Jesus, tira os olhos um pouquinho, sabe, de tudo que você tem enxergado, de impossibilidade, de luta, de dificuldade, coisas que têm levado o seu coração só para distante de Deus, e abra um pouquinho os olhos, porque se você veio para esse culto hoje, você poderia não ter vindo. Mas se você decidiu vir para essa quarta do renovo, você veio para escutar isso aí. Tem gente aqui que Deus abriu porta e você ainda não percebeu. É você que está deixando passar. A porta já está lá aberta. É só você parar e dar atenção a quem Deus colocou do seu lado, ao que Deus mandou você fazer, e você ainda não está fazendo. Então, em nome de Jesus, quando Deus abre uma porta, entre, irmão, em nome de Jesus. A terceira e última coisa, uma porta aberta pelo Senhor não pode ser fechada, mas pode ser abandonada. A porta que Deus abre, o que é que diz em Apocalipse? Ninguém pode fechar, ninguém. Se Deus abre uma porta, ninguém fecha, mas ela pode ser abandonada. E tem muito crente abandonando porta que Deus abriu. Muitos, abandonando portas que o próprio Deus abriu na vida dele, abandonando carreiras, profissões, ministérios, família que Deus um dia constituiu e abandona, portas que Deus abriu, portas. Foi fechada? Não, mas foi abandonada. Irmão, é muito fácil, entenda o que eu vou lhe dizer de coração. É muito fácil, irmão, você dizer um sim para Deus quando você está num deserto com todas as portas fechadas. É fácil. É muito fácil. Você está passando por dor, é fácil. É muito fácil. Está num deserto, não tem dinheiro, não tem amigo, está dependendo de todo mundo, não tem quem estenda a mão para lhe ajudar. Amigo, se um passarinho cantar no seu ouvido, você entende que é uma porta que Deus está abrindo. Por quê? Porque a gente é fraco. Você leu lá no texto. O primeiro texto que a gente leu, a gente é fraco, irmão. Então, dizer um sim para Deus, quando todas as portas estão fechadas, Luiz, Heitor, Mundico, Lucas, as meninas que estão aqui na frente, é fácil. Qualquer crente diz. Qualquer um. Do mais novinho na fé ao mais espiritual que vê anjo, diz sim. Sabe qual é a aprovação? Sabe quando é que Deus coloca assim você, frente a frente com Ele?
Quando você precisa dizer não. Quando todas as portas da sua vida estão abertas para aceitar viver uma porta que Ele abriu. Quando tudo está bem, tudo, você tem dinheiro. Não é que seu patrão até aumentou? Olha só, até aumentou o seu salário, porque gostou de tu, tem um apreço por você. Mas aí você sabe no seu coração que Deus abriu uma porta. E a porta que Ele abriu não é essa que um dia você abriu lá atrás. A que você abriu há anos atrás é sua. Foi você que abriu por mérito seu. Você estudou, você batalhou, você correu atrás, você se esforçou, você nunca se atrasou. Você é uma boa funcionária, um bom funcionário, um bom estudante. Você fez seu papel, você abriu a porta. Está tudo bem, está tudo estável, está tudo em paz. Aí Deus chega e diz assim: agora eu vou abrir uma porta minha. Aí, irmão, para dizer não, a porta que foi aberta lá atrás, e um sim para uma porta que Deus está abrindo, é só para crente. É só para quem confia em Deus, irmão. É só para quem tem convicção de propósito. É só para quem tem intimidade com o Espírito Santo. Não é para qualquer um não, irmão. Porque o mais fácil, e nós como seres humanos, nós lutamos pelo quê? Estabilidade. Só quero ter o necessário para a gente viver bem, seguro, numa boa casa, cuidando dos meus filhos. E aí, de repente, quando está tudo bem, até melhor do que um dia você projetou, aí Deus chega e diz assim: eu vou abrir uma porta minha. Essa porta que eu vou abrir, nem você, nem o diabo, nem seus amigos, ninguém pode fechar. Mas aí hoje, eu tenho essa notícia para lhe dar. Mas você pode abandonar a porta. Quando eu comecei o seminário, primeira turma do seminário lá em Mossoró, da nossa igreja. A primeira turma do seminário começou com 23 alunos, viu, eu era um dos 23. Vários dos meninos aqui já foram lá em Mossoró, conhecer a igreja lá em Mossoró, vários aqui. Se você for lá visitar a igreja lá em Mossoró, e você for na parte administrativa da igreja, que é onde tem as salas, os escritórios, auditórios, né, e tudo, você vai ver que tem lá um quadro da primeira turma do seminário que se formou. Eu estou lá, dos 23, só se formaram 3. Eu, pastor Fred, que é pastor em Fortaleza hoje, pastor Paulo Júnior, que é pastor na segunda igreja de Nazareno lá em Mossoró. Deus abriu portas, mas dos 23, 20 abandonaram. Uma porta que Deus abriu. Um crente, irmão, não pode mudar de emprego só porque ele quer. Um crente não pode sair de um trabalho para outro só porque ele vai ganhar o dobro. Quando chega uma proposta dessa na sua casa, na sua vida, na sua mesa, e você tem dúvida se essa porta que se abriu é de Deus, é sua ou é do diabo, sabe o que você tem que fazer? Orar. Deus, eu ganho 1 salário mínimo, Senhor. Agora essa empresa aqui, Senhor, está me oferecendo 5. Deus, eu vou poder trocar minha motinha num carro. Mas, Senhor, me confirme se essa porta é o Senhor que está abrindo, ou se é uma porta que foi o diabo que abriu. Aí você aceita a porta, deixa de ganhar 1 salário, vai ganhar 5. Aí compra um carro. Aí conhece uma Dalila lá no trabalho.
Aí começa a trair a esposa. E o casamento é destruído, você perde sua família, você vai dizer que essa porta Deus abriu. Irmão, em nome de Jesus, eu tenho certeza de que se Deus nos uniu hoje aqui em propósito, é porque Deus quer abrir portas sobre pessoas que estão aqui. Eu quero acreditar que a sua vida hoje pertence ao Senhor. Eu quero acreditar, sabe, que você confia em Deus. Por mais que você seja fraquinho ou fraquinha, como o texto que a gente leu diz, mas eu creio, sabe, de todo o coração, que você confia em Deus. E por confiar em Deus, você ainda vem a uma igreja. E se você ainda vem a uma igreja, talvez é porque você tem esperança que pode sair alguma coisa boa daqui para a sua vida. Mas em nome de Jesus, se estamos aqui hoje, é para termos a certeza de que Deus abre portas e ninguém fecha. Eu vou orar pela sua vida para você entender que talvez Deus já abriu portas e você ainda não percebeu. E o nosso terceiro alvo de oração é para que Deus abra portas sobre pessoas que estão aqui clamando e pedindo a Deus, Deus abra uma porta, Senhor, abra uma porta. Senhor, eu não vou dar um passo, eu vou esperar que o Senhor abra. Se você confia no seu Deus, se você acredita que esse Deus que abre portas continua abrindo portas, fica de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar a esse Deus, nós vamos buscar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Então, em nome de Jesus, são vários alvos de oração aqui nessa noite, vários, no mínimo 3 alvos de oração a gente tem aqui. Talvez a gente tenha um grupo de pessoas aqui que a oração seja: Deus, Senhor, está difícil para mim, meu Deus, até quando esse deserto vai durar? Até quando, Senhor, eu tenho que esperar o Senhor abrir essa porta? Talvez a sua oração seja essa. Mas talvez a oração de algumas pessoas seja de arrependimento. Senhor, me perdoe, porque o Senhor abriu portas na minha vida e eu joguei fora. O Senhor abriu portas na minha vida e eu deixei passar. Eu machuquei pessoas, eu fui grosseiro com pessoas, eu fui arrogante, eu fui orgulhosa, eu fui orgulhoso, e eu mesmo desperdicei portas que o Senhor abriu. Mas, Senhor, eu estou arrependido, e eu creio que o Senhor pode abrir novas portas na minha vida. Eu sei que tem pessoas aqui para isso. Em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Isso tem algo que Deus incomodou meu coração, irmãos. Talvez seja a primeira vez que você escute, ou você vai escutar eu dizendo isso nessa igreja, e de fato é. Mas eu também quero fazer uma oração nessa noite por algumas pessoas. E a minha oração vai ser: Deus, feche portas. Feche portas que o Senhor não abriu. Feche portas que o diabo abriu sobre vidas que estão aqui. Seduziu, enganou, levou, iludiu. E pessoas que estão pagando um preço altíssimo porque entraram em portas que não foi o Senhor que abriu. Mas hoje é noite de resolver isso, irmão. Talvez você esteja pensando: meu Deus, eu nunca escutei um pastor orar para mandar Deus fechar a porta. Pois eu vou orar hoje para que Deus feche portas que não foi Ele que abriu sobre a sua vida, para que só fique na sua vida as portas que Ele vai abrir. Se Deus fechar uma porta, irmão, na sua vida, e você passa necessidade, e seja necessário você receber a ajuda da igreja, cesta básica da igreja, mas se foi essa porta que Deus abriu, você vai ter paz, você vai ter alegria,
você vai ter comunhão com Deus, você vai ter celebração, você vai continuar adorando o Senhor. Agora, se o diabo abrir uma porta para encher o seu bolso de dinheiro, você é infeliz. Você não sabe o que é ter felicidade. Você não sabe o que é ir para a sua casa depois de um culto como esse e dormir ali, com sua família, sabendo que suas filhas lhe amam, sua esposa lhe respeita e lhe ama, que você tem amigos que Deus colocou na sua vida. Eu estou falando de mim, eu tenho amigos nessa igreja. Se eu ligar hoje não amanhã, de 3 horas da manhã, e disser assim: irmão, eu estou precisando de você na minha casa, chega uns 10. E olha o que eu estou dizendo por baixo. Sabe por quê? Porque foram portas que Deus abriu. Eu louvo, eu agradeço a Deus por a vida dessas pessoas, desses amigos que o Senhor me deu. Alguns estão aqui em cima comigo, aqui, agora. Eu sei que oram por mim, que torcem por mim, que me ajudam, que compraram o sonho que Deus deu. Portas aqui que Deus abriu, portas. Deus quer abrir sobre a sua vida. Deus quer abrir portas hoje, irmão. Você acha que a proposta desse culto ser tão animada do jeito que foi para quê? Foi para animar você, para você saber que Deus continua abrindo portas. Deus continua. Então, em nome de Jesus, irmão, eu não sei pelo que você vai orar, mas eu queria incentivar você a orar com todo o coração, a rasgar o seu coração em oração, e nós vamos encher essa casa de louvor. Sabe por quê? Porque nele portas se abrem. Nele, muralhas caem. Nele, o impossível pode acontecer. Nele, milagres são vistos. Nele, o sobrenatural acontece. É dele que vem resposta para a minha vida e para a sua. Então, irmão, ora aí, ora.